Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o que é olhar para uma criança. E eu gostaria de ler essa meditação. Olhar para uma criança. Olhar para uma criança é contemplar uma dádiva. Bênção gestada carinhosa e cuidadosamente. A substância ainda informe já pulsava a vida no seu milagre mais pleno. Lá, no recôndito das câmaras mais profundas de um ventre, gesto oculta a vida envolta em mistérios. Nada se sabe ainda do pequeno ser. Nada se conhece ainda da forma embrionária dessa criança. Contudo, pelas vias do amor, chegam ao coração dos pais as boas novas da vida. Brotam sorrisos de alegria e esperança. E a face iluminada dos pais nos serve de janela para um mundo aquoso e quente, onde brota a vida bênção. Não há em nós entendimento que seja capaz de captar o maravilhoso início da vida. Nada em nós que possa compreender o espantoso vicejar da vida. Por isso, olhar para uma criança é contemplar uma dádiva e aceitá-la sem necessidade de compreendê-la. Olhar para uma criança é ver um elo. Não digo um elo de corrente, digo sim um elo umbilical. Um cordão que se estende, primeiro, do ventre à vente, da mãe para a criança e vice-versa. Nutrientes, sangues, vitaminas e tudo o que a vida precisa escorre pelo cordão. Um fluxo constante de ida e volta. Estende-se o cordão também desde as profundezas mais remotas do universo à criança que da mesma substância é formada. Ela que liga ao insondável cosmo e ao mesmo tempo a todas as gerações da humanidade. Cordão umbilical que tem a sua outra ponta nas mãos do Criador, o autor da vida. Estende-se o cordão ainda como um elo que jamais será cortado, um elo indestrutível entre seus pais, uma ligação tão profunda e forte que em tempo algum deixará de povoar as lembranças e memórias de todos eles. Ademais, o elo se estende por sobre toda a família, umbilicalmente liga casa paterna e casa materna, avós e avós, tios e tias, e toda a parentela. E todos como família se sabem unidos pela força do laço elo, que é essa criança. Olhar uma criança é ver um elo, é vivê-lo intensa e harmoniosamente. Olhar para uma criança é vislumbrar esperança. A esperança flui nos sonhos de todos nós que fruímos da presença desta criança. Alimenta-nos de desejos fraternos, nutre-nos de anseios maternos, eleva nossos corações aos picos altaneiros da gratuidade, cobre nossa mente com o manto da sinceridade, desfralda sobre nossa emoção as velas em sotavento da confiança, da serenidade, da pureza, da entrega. A esperança é a fé daquele que ainda não vê o porto, mas sabe que em algum lugar daquele vasto horizonte existe terra firme, terra-mãe que acolhe com bendições seus rebentos, rejubila em encontrar aquelas pessoas que semeiam às mãos cheias a paz aos olhos lacrimejantes, o consolo ao coração desesperado, a alegria à alma tristonha, a força aos quebrados, alento aos desvalidos e esperança a todos eles. Olhar uma criança é vislumbrar esperança
e acalentá-la sempre de novo. Olhar para uma criança é olhar para a dádiva, elo e esperança. E isso está bem de acordo com o propósito da existência humana, ser a imagem e semelhança do seu Criador. Olhar para uma criança é contemplar a imagem de Deus. E esse é todo o nosso desejo para a criança que aqui apresenta os seus pais. Gibran e Ana Cláudia, por favor, apresentem à igreja para o sacramento do batismo a pequena Emanuele. Gibran e Ana Cláudia, sejam muito bem-vindos à cerimônia de batismo da pequena Emanuele. Há uma tradição na igreja cristã que eu lamento profundamente, como pastor, que nós tenhamos deixado de lado, que é trazer padrinhos para o batismo. Eu vou dizer por quê. Porque é muito bom chamar alguém de compadre. É muito bom chamar alguém de comadre, não é? É porque, muitas vezes, obviamente que a gente não espera isso, não quer isso, mas muitas vezes a uma criança falta a sua mãe ou o seu pai. E na orfandade, o compadre e a comadre é que tomam o lugar e o papel e se comprometem a cuidar da criança e do filho, do afilhado. E eu vejo que esse laço se estende por toda a vida. Nós temos eu tenho uma cunhada, ela tem uma irmã, né? Se chama Consuelo, que é madrinha da minha sobrinha, que é meu irmão mais novo, casado com a irmã mais nova dela. Está tudo em família. E ela tem um cuidado, ela cuida daquela menina, que já tem 18 anos, vai para 19 anos, como a própria mãe. Quando ela vai lá, faz o bolo que ela gosta, quando ela vai lá, ela faz a comida que ela gosta e liga no aniversário e comemora junto. É a mesma uma comadre, daquelas ao pé da letra. E nós, presbiterianos, lamentavelmente perdemos esses vínculos e entregamos essa responsabilidade no atacado. A gente sai do varejo, dos padrinhos, e convoca a igreja, compromete a igreja neste papel. A comunidade, afinal de contas, é que vai cumprir esse papel de padrinho. Então todos vocês que estão presentes aqui e que levantarem as suas mãos levantarem a sua mão na hora da promessa do batismo de Emanuele, vão se transformar em comadres e compadres. Gibran já pode começar a chamar depois do batismo, Gilberto, todo mundo de compadre. E você pode chamar as meninas aí de comadre, porque nós batizamos as nossas crianças na esperança de poder criá-las nos caminhos do Senhor. E se por acaso faltarmos, alguém deve assumir essa responsabilidade. E como vocês estão todos presentes aqui, vocês estão comprometidos com esta criança. Eu vou fazer algumas considerações sobre o batismo e lembrar todos vocês que batizaram seus filhos, ou que ainda não fizeram, eu digo para fazer, porque a pequena Emanuele, como o Tomás, como o Rian, como o Murilo, outras crianças que ainda não são capazes de discernir o que nós estamos fazendo, são batizados, apresentados na esperança
a nossa confiança, na confiança dos pais, de que o Senhor vai abençoar e que eles vão pertencer ao reino de Deus através do batismo. Na verdade, vão mostrar pelo batismo que já pertence a esse reino. Portanto, eu quero perguntar ao Gibran e à Ana Cláudia se vocês creem na aliança feita por nosso Deus, de que os nossos filhos herdariam as promessas feitas de Deus para nós. Vocês creem nisso? Vocês prometem criar Emanuel? O nome dela você já sabe o significado, né? Deus conosco. Vocês prometem criar a pequena Emanuel nos caminhos do Senhor? Prometem? Prometem ensiná-la a ler e escrever, com o propósito de ler as Escrituras Sagradas? Prometem? Sim? Estão convictos de que o que vamos fazer aqui é a externalização, isso é um ato sacramental, dizendo publicamente que ela é uma cordeirinha, uma ovelhinha do rebanho do Senhor? Sim? A igreja, eu pergunto, vocês têm contentamento no coração em receber a pequena Emanuel como a irmãzinha de vocês? Sim. Vocês prometem? Não levantem a mão se não tiverem condições de prometer isso. Ninguém é obrigado a se comprometer com nada, tá certo? Mas quem quiser se comprometer, vocês se comprometem a ajudar os pais, Gibran e Ana Cláudia, a cuidar, a educar, a criar a Emanuel, sim? Sim. Levante a mão direita, igreja. Só o pai não promete. Já prometeu, né? Brincadeira. Obrigado. Só eu e você, né, pastor? Então vamos dar graças. Eu disse que ela nasceria no dia 13 de fevereiro. Eu não sou profeta do Senhor, mas não sou adivinho, tá bom? Na verdade, é meu desejo que ela nascesse dia 3 de fevereiro. E Ana Cláudia marcou a cesariana para o dia 12 de fevereiro. Só para me contrariar. Nem a menina. Mas quis o Senhor que ela nascesse no dia 13, que ela nasceu 20 minutos, 7 minutos do dia 13 de fevereiro, o dia do meu aniversário. Temos aqui mais uma aquariana, não é? E desde lá, desde o ventre, como tem sido o costume aqui, a igreja está em oração, vigiando pela vida dessa criança. Nós vamos orar, agradecendo e batizá-la em seguida. É muito bom saber, ó Deus, que Tu renovas o Teu povo através destas joias raras, desses príncipes e dessas princesas que o Senhor, ó Deus, dá como dádiva plena aos seus pais. Te louvamos, ó Deus, pela vida de todas as nossas crianças, aquelas que já foram apresentadas, batizadas, e que seus pais estão comprometidos com o Teu Evangelho, com a criação deles. Te bendizemos por aqueles que se sentem, ó Deus, desafiados a fazer isso com seus filhos também. Louvado seja o Teu nome pela vida de Emanuel e pela vida de todas as crianças desta igreja. Por Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém.
Emanuele, eu como ministro do Evangelho, batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Senhor, entregamos a Emanuele a Deus, o sacramento do batismo, confiados, tua promessa, tua aliança conosco. Cuida, ó Deus, desta vida, que esse batismo, ó Deus, seja sentido através dos anos. Que quando, ó Deus, ela tiver consciência, continue, ó Deus, a te amar, a andar nos teus caminhos. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu costumo repetir uma história, não é porque eu estou ficando velho não, né? Mas é porque marcou profundamente a minha vida. Fui batizado na infância também. Meus pais me apresentaram na igreja presbiteriana, eu fui batizado da mesma forma pelo reverendo Daniel, na Vila Diva, na igreja presbiteriana do Brasil, da Vila Diva. E lá pelos meus 14 anos eu vivia atrás de futebol. O negócio era jogar bola. Ia de vez em quando na igreja, mas meu negócio era jogar futebol. Bom, vocês já viram, né, a minha craqueza. Só que a gente se reunia em um lugar de umbanda. Nossa concentração era num centro de umbanda. E eu ia com todos os meninos, eu ia me trocar lá, me concentrar, né? E um certo dia, o técnico, que era o pai de santo lá, disse: você, por favor, não volte mais aqui. Eu falei: não, o futebol tá feio mesmo, né? Eu falei: mas por quê? Ele disse: porque você é evangélico, porque você é cristão. E eu disse: eu não sou não, meus pais é que são. E ele me disse assim: você foi batizado, e você perturba as coisas dele. Estava atrapalhando o trabalho dele. Fui expulso do time de futebol. Eu mesmo dizendo que não era cristão. Eu disse: mas nós, o espírito deles lá, não sei do que era, disse: eu era batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que eu estava lá perturbando o trabalho deles para mim não aparecer mais lá. E de fato, não apareci mais lá. E tempos depois, o Senhor me acolheu de braços abertos de volta para o seu povo, o seu lar. Então, o batismo, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente negue, vai permanecer tão profundamente em nossas vidas que o Senhor há de nos conduzir até as portas da eternidade. Louvado seja por isso. Parabéns. O casal depois vai receber os cumprimentos lá junto com, né? Estão oferecendo lanche depois.